Livro de Levítico, capítulo 16, verso 29 ao verso 34, que é a conclusão do capítulo 16 de Levítico. A palavra do Senhor diz assim: Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Feche seus olhos, peça a Deus a palavra para si e para todos os irmãos aqui presentes. Deus, nós lemos a Tua palavra. Esse não é um texto tão conhecido nosso, mas é palavra do Senhor para nós. Queremos pedir que o Senhor nos dê compreensão para podermos não somente conhecer as doutrinas, mas também saber como aplicá-las e por que o Senhor as escreveu e as ordenou para nós. Que a luz do Teu Espírito Santo, que ilumina a nossa alma, conduza o nosso entendimento, o nosso pensamento e o nosso raciocínio, para que não somente a palavra do Senhor seja bem explicada, mas que ela também seja bem aplicada às nossas necessidades. E que o Senhor nos abençoe, levantando as Tuas mãos sobre nós como nosso Pai e nosso Pastor. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando nós estudamos sobre o calendário judaico, não demora muito para percebermos que a forma de contar os meses, os dias, os anos, antigamente entre os judeus, é bem diferente da forma como nós contamos os anos, os meses e os dias, as semanas, nesse século XXI, onde a época em que nós vivemos. O calendário juliano, que é o calendário nosso, ele não é equivalente ao calendário judaico. O nosso calendário ele é solar, ele conta os dias pelo Sol e a volta que os planetas dão ao redor do nosso Sol. Agora, o calendário Israel, ele é lunar. Ele conta os dias a partir de como que a Lua dá suas voltas em torno da Terra, e isso traz uma diferença muito grande na contagem dos dias com referência à passagem dos anos. Como o calendário hebreu segue o calendário semita ocidental, que tinha os anos de 12 meses lunares, nós podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 7, e também em 1 Crônicas, capítulo 27, do verso 1 ao verso 15. Ele tinha um início quando o crescente da lua era visto pela primeira vez ao pôr do sol. Era assim que começava a contagem do ano lunar. Esse dia era considerado santo. Mês, em hebraico, é a palavra Iera, que, se for traduzida para o português, é lua. Portanto, fica evidente para nós como era contado os dias. Um dia, ou um mês lunar, ele consiste de 29 a 30 dias. E o ano lunar ele é mais curto que o ano solar, em cerca de 11 dias. Por isso, a cada 3 anos, os judeus tinham que acrescentar mais um mês ao ano para que as estações e as colheitas pudessem ser acertadas e não houvesse problemas com as estações do ano.
E por causa disso, às vezes, quando nós lemos a Escritura no Antigo Testamento, a contagem das datas, a narrativa dos meses, parece meio estranho para nós que vivemos aqui no Brasil e temos um calendário tão diferente quanto o calendário judeu que está aqui nas Escrituras. Como os hebreus eram agricultores, também eles marcavam os anos pelas estações agrícolas. Havia a estação seca, que ia de abril até o mês de setembro, e a estação chuvosa, que ia de outubro a março, um pouco diferente das estações que nós temos aqui, apesar de que aqui no Brasil também não temos uma definição muito clara de verão, primavera, outono, inverno. O que nós conhecemos bem é seca e chuva. E isso é que governa bem o nosso princípio. Em Israel também era mais ou menos assim, por causa do clima que havia naquela terra. Assim, eles contavam os anos e organizavam suas festas com base no plantio e na colheita agrícolas que se fazia em Israel. Por exemplo, havia a sementeira. Às vezes, no Antigo Testamento, nós vemos alguns acontecimentos sendo narrados como aquilo aconteceu na época da sementeira. A sementeira acontecia em novembro e dezembro. E havia a colheita, que sempre acontecia por volta de abril e junho, conforme Gênesis capítulo 8, versículo 22, descreve para nós. Essa até é uma das razões porque nós sabemos que Jesus Cristo, de forma alguma, nasceu no dia 25 de dezembro, porque é época de chuva, e ninguém andava naquelas montanhas da Palestina em época de chuva e de frio. E o texto bíblico diz que os pastores estavam dormindo ao relento, olhando as estrelas. É meio difícil ver estrelas em época de chuva na Palestina. Todos nós sabemos que a data de 25 de dezembro foi escolhida por causa do imperador romano Constantino, que, curioso para saber quando é que Jesus nasceu e não tinha uma data acertada, o mais provável é que ele tinha nascido entre 15 de março e 15 de abril, mais do que isso é pura especulação. Então ele diz, então eu ofereço a data do meu aniversário para vocês comemorarem o Natal de Jesus, vai ficar de bom tamanho, e a história já vem há 2.000 anos comemorando, há 1.700 anos comemorando mais ou menos desse jeito. E não adianta brigar tentando mudar, porque já virou cultural para nós esse tipo de comemoração. A palavra de Deus fala da colheita do trigo, em Juízes capítulo 15, que acontecia sempre no mês de março, na metade do mês de abril. E também a Bíblia fala em Números 13, 20, da colheita das uvas, que foi quando Josué enviou aqueles espias para poder conhecer a terra da Palestina, e eles trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 pessoas para carregarem, o que dá a entender que o evento de Números 14, quando Israel foi condenado a andar 40 anos no deserto, aconteceu por volta desse mês de junho ou julho, que era a época da colheita das uvas. Os meses frios eram os meses de Tebet e Shebat, que eram sempre entre dezembro e fevereiro, quando o inverno era mais rigoroso. Lembrando que o relevo da Palestina, Jerusalém, Hebrom, Jericó, são relevos de montanha, onde sempre é mais frio do que o normal. Agora, eu estou falando sobre isso para nós tentarmos situar um pouco melhor o chamado Dia da Expiação. Nós já temos meditado sobre esse capítulo já há 3 domingos, sobre a questão do Dia da Expiação. E o Dia da Expiação, o Yom Kippur, ele era celebrado no 10º dia, conforme está aí no texto, do mês de Tisri. O mês de Tisri, ele começa no dia 15 de setembro e vai até o dia 15 de outubro. Uma outra diferença entre os meses judaicos e os nossos meses é que eles sempre começam na metade dos nossos meses. Não é do dia 1º de janeiro ao dia 1º de fevereiro, um mês inteiro, mas é sempre do dia 15 de um mês até o dia 15 do próximo mês, que são contados esses meses. E em Israel, o ano não começa em janeiro, como começa para nós, mas o ano começa por volta do dia 15 de março, porque foi o mês da Páscoa,
e Deus mandou que Israel comemorasse o início do ano exatamente no dia e no mês que eles saíram do Egito. Aquele que, na verdade, era o terceiro mês, passou a ser o primeiro mês para os judeus. E toda a Escritura no Antigo Testamento, quando fala o primeiro mês, o segundo mês, o sétimo mês, ela tem em mente essa data da Páscoa, que é diferente de como nós computamos os nossos dias. Se o dia da expiação era no dia 10 do mês de Tise, então ele acontecia sempre por volta do dia 25 de setembro. Quando chegarmos em setembro, ali por volta do dia 25 até o dia 29, nós vamos ouvir na televisão sendo noticiado que em Jerusalém uma longa sirene foi tocada às 6 horas da tarde no dia do Yom Kippur. Eles comemoram o dia do Yom Kippur até hoje. Só que hoje não tem mais os sacrifícios dos bodes do templo, porque não tem mais templo, não tem mais nada disso funcionando lá em Jerusalém. Se alguém quer tentar encontrar algum judeu que ainda adora a Deus por meio de sacrifícios, tem que ir a Samaria, pois lá em Samaria ainda existe um grupo que faz sacrifícios e todas aquelas coisas ensinadas e determinadas aqui no livro de Levítico, mas não em Jerusalém, porque desde que o templo foi destruído, não houve mais nenhum tipo de sacrifício com ovelhas e gados sendo realizado por ali. Dessa forma, as 3 festas principais do judaísmo, a Páscoa acontece por volta do dia 29 de março, a festa dos pães asmos no dia 15 a 22 de Abibe, 30 de março até o dia 7 de abril, e a festa dos tabernáculos, que começava 5 dias depois do dia da expiação, então ela começava por volta do dia 30 de setembro e era praticada até o dia 8 de outubro. Resumindo o livro de Levítico, de uma forma geral, os seus 27 capítulos, nós podemos entender que do capítulo 1 até o capítulo 17, Moisés nos ensina a forma correta de nós adorarmos a Deus. E os capítulos 18 até o capítulo 27, nós temos a forma correta de viver e andar com Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 17 se trata do culto. Do capítulo 17 até o capítulo 27 se trata da vida que nós vivemos depois que o culto termina a vida lá fora. E o livro de Levítico diz que todas essas leis, instruções, elas são para nos ensinar como devemos nos aproximar de Deus e como é que Deus aceita e nos permite nos aproximarmos dele no culto e na nossa vida diária. Lendo um dos autores comentando esse texto, ele diz que na Bíblia a adoração dentro da igreja está totalmente ligada ao viver corretamente fora dela. Qualquer adoração que tolere e permita comportamento errado não é adoração cristã. Se aqui no culto nós nos comportamos bem, mas lá fora, depois do culto, nós assumimos um padrão de vida que a palavra de Deus condena, então o culto que nós estamos prestando aqui na igreja, ainda que seja bem comportado, não é aceito por Deus de forma nenhuma, porque o culto não é uma outra esfera da vida, o culto é parte da nossa vida, e nós vivemos em culto a Deus constantemente, dentro do templo, seguindo uma liturgia, e fora do templo, cumprindo nossas obrigações cotidianas, uns para com os outros e também para com Deus. Todas as instruções do livro de Levítico, seja com respeito à adoração, seja com respeito ao viver diário nos nossos negócios e nos nossos afazeres, todos eles convergem aqui para o capítulo 16, para o dia da expiação, quando Deus fazia uma espécie de acerto anual com o seu povo para limpar e purificar os seus pecados e permitir que um novo ano começasse com todo mundo zerado, limpo, purificado na presença de Deus. Lembre-se que depois que o tabernáculo foi inaugurado, sacrifícios eram realizados ali cotidianamente, todo dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, o sacerdote oferecia sacrifícios ali. Além dos sacrifícios que eram determinados e eram diários, haviam sacrifícios específicos para o sábado, haviam sacrifícios específicos para cada vez que a lua se tornava lua nova,
que eram sacrifícios mensais, e haviam sacrifícios específicos para cada uma das festas e dos dias que deveriam ser observados para o povo. Além dos sacrifícios que o povo trazia por seus próprios pecados, haviam aqueles sacrifícios determinados para ocorrer em todas as ocasiões. E o principal deles era exatamente o sacrifício que era apresentado no dia da expiação, em hebraico, o dia de Yom Kippur. Yom quer dizer dia e Kippur quer dizer expiação, sacrifício. Nesse dia, você lê no capítulo 16, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas ele não entrava de mãos vazias, ele entrava para oferecer sacrifício, primeiro por ele mesmo, de um bode. E depois ele oferecia um outro sacrifício de um outro animal pelos pecados do povo. E ele então oferecia um bode pelo pecado do povo, e um outro bode, ele impunha as mãos sobre ele, confessava os pecados anuais de Israel sobre a cabeça daquele bode, e um funcionário, um sacerdote do templo, do tabernáculo, levava esse bode para o deserto, onde ele seria solto para vagar pelo deserto e morrer de fome por lá, carregando simbolicamente todos os pecados confessados de Israel cometidos naquele ano que tinha passado. As instruções que nós temos aqui no versículo 29 ao versículo 34 são as instruções gerais sobre como esse sacrifício deveria acontecer. E Moisés traz aqui 3 informações ou 3 ensinamentos gerais que todo israelita deveria saber e guardar no seu coração para obedecer a Deus. Primeiro, versículo 29, versículo 31 e versículo 34, Deus estabelece que o dia da expiação para Israel era um mandamento perpétuo, que tratar com os nossos pecados na presença de Deus, para sermos purificados, para sermos limpos dos nossos pecados, era algo que nós deveríamos todos os anos resolver com Ele. Não era algo que nós poderíamos deixar para depois, ou fazer num ano e no outro, não. Era um mandamento perpétuo que deveria ser guardado por todas as gerações. Até hoje Israel, ainda que não for oferecendo sacrifícios, mas até hoje Israel cumpre o mandamento de guardar o dia da expiação como um dia de humilhação, como um dia de afligir a própria alma, como um dia de andar tristonho e cabisbaixo na presença de Deus, por causa dos pecados que nós cometemos contra Ele. E as instruções são claras e são simples. Primeiro, é um estatuto perpétuo, deveria ser obedecido para sempre. Segundo, aconteceria sempre no 10º dia de Tise, no dia 25 de setembro. Terceiro, esse dia seria feriado, ninguém poderia trabalhar nesse dia. Quando aconteceu a guerra do Yom Kippur, em 1967, os árabes e os sírios, exatamente porque sabiam que os israelitas tinham que guardar aquele dia de feriado e não poderiam trabalhar, foi o dia que eles escolheram para atacar Israel e tentar conquistá-lo e limpá-lo da face da terra, o que não aconteceu por causa da intervenção de Deus naquela nação e por causa das ações táticas que os israelitas tomaram tão logo puderam fazer uma ofensiva. E a ofensiva de Israel impôs sobre o exército árabe, sobre o exército sírio daquela época, uma derrota avassaladora, acachapante, que a história coloca como um dos mais bem feitos militares num campo de batalha. E já aqui no final do século XX. Atacar num dia em que eles não podiam fazer nada. Eles não podiam fazer nada, nem aquele que era israelita por nascimento, e nem aquele que fosse um estrangeiro morando em Israel. Era um dia também de afligir a alma. Essa expressão no Antigo Testamento não explica exatamente o que deveria ser feito. Alguns ligam afligir a alma com praticar o jejum. Outros dizem que tem a ver com simplesmente lançar cinza sobre a cabeça e andar o dia todo vestido de roupas feitas com panos de saco, roupas simples e panos velhos, para demonstrar humilhação e humildade na presença de Deus. Embora seja muito ligado com o jejum, e haja ensinamento abundante sobre o jejum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
O que a Bíblia ensina sobre o jejum hoje é um pouco diferente do que muitas igrejas praticam e ensinam a respeito do jejum hoje em dia. No Antigo Testamento nós vemos pessoas praticando o jejum para que uma calamidade não venha sobre eles. E o Senhor Jesus, e Deus diz em Isaías 58, que quando Ele estabelece um dia para as pessoas se humilharem na presença dEle, talvez uma referência sobre o dia da expiação, Ele não determinou que as pessoas usassem do jejum para tentar convencer a Deus de ser seus servos. Em Isaías 58, Deus se queixa do tipo de jejum que no Antigo Testamento Israel já vinha praticando. E Ele diz que o verdadeiro jejum é aquele que tem a ver com cuidar do oprimido, socorrer a viúva, ajudar o pobre e não simplesmente deixar de comer por um dia, desgrenhar o cabelo, ficar com cara de quem está passando fome, só para que os outros vejam, aplaudam e fica por isso mesmo. O Senhor Jesus tem uma controvérsia com os fariseus no Novo Testamento, porque eles jejuavam 2 vezes por semana e desfiguravam o rosto e davam a entender que estavam bem mal mesmo, simplesmente para que as pessoas pudessem aplaudi-los e dizer: olha como vocês são crentes, como vocês são dignos de serem seguidos. O Senhor Jesus disse: olha, se você vai praticar o jejum, e ele não tem nenhum texto na Escritura que tem proibição com respeito à prática do jejum, o Senhor Jesus disse: se você resolve jejuar, lave seu rosto, ande bem arrumado, não fique dizendo para todo mundo que você está jejuando, porque aquele que vem em secreto, que é Deus, também em secreto Ele recompensará o motivo do seu jejum. E sempre na Escritura, Deus é contrário àqueles que querem usar de qualquer prática espiritual ou ascética ou alguma omissão de se fazer alguma coisa para mostrar para Deus que merece receber dele qualquer favor e qualquer bênção. O texto diz que nesse dia do Yom Kippur, nesse dia da expiação, o povo deveria se auto-humilhar. Ele deveria se colocar numa posição de reconhecimento de pecado. O povo deveria se apresentar diante de Deus numa posição de dependência e de confiança no que Ele vai providenciar e não naquilo que nós providenciamos pelas nossas próprias mãos, com as nossas próprias mãos. Eles deveriam não trabalhar, haveria um descanso solene com reunião pública e eles deveriam afligir a sua alma, se portando de forma humilde e de forma dependente da graça de Deus para com os atos que seriam realizados lá no tabernáculo através das mãos do sumo sacerdote e dos seus auxiliares. O objetivo do jejum e da auto-humilhação era evitar a ira de Deus e era solicitar, rogar dele o seu favor para mais um ano de bênção que estava começando a partir daquele momento. Segundo lugar, a segunda instrução que Moisés traz para o povo é que o objetivo do dia da expiação era fazer a purificação dos pecados da nação toda no que diz respeito ao ano que tinha passado e que estava começando um novo ano religioso a partir do dia da expiação. Então, Moisés diz aqui com todas as letras do verso 30 a 31 e também no verso 34, que o objetivo do dia da expiação era fazer a purificação dos vossos pecados. Verso 30, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Era para nos propiciar na presença de Deus. É isso que significa propiciação, fazer com que a ira de Deus não caia sobre nós, mas que ela seja satisfeita por meio de um sacrifício. E era para que o nosso pecado fosse expiado, para que o nosso pecado fosse pago e apagado legalmente falando na presença de Deus. Que a partir daquele momento Deus iria cobrir o pecado com o sangue de uma vítima inocente, e ele não levaria em conta mais o pecado que aquele sangue inocente havia coberto. Não é que Deus estava ignorando o pecado, tampando o sol com a peneira, pondo panos quentes e fazendo vista grossa. Mas que Ele queria mostrar que nós jamais conseguimos pagar por nós mesmos os nossos pecados na sua presença.
E que somente por meio de um elemento inocente, providenciado pelo próprio Deus, e que ele diz que aceita, é que pode fazer isso. Então não dependia do valor da oferta, não dependia da quantidade da oferta, não dependia do sangue azul que corria nas veias de família nobre ou não nobre, não dependia de quanto tempo que ele estava no meio do povo, qual a posição que ele tinha de liderança no meio do povo, dependia se Deus iria aceitar ou não aceitar o sacrifício de um ser inocente, um animal inocente, que iria nos substituir na sua presença. E nessa hora, então, Deus nivelava todo mundo, porque era o sacrifício só que era oferecido por todos. Daqueles animais, no altar do holocausto, cujo sangue depois era aspergido, era esparramado sobre a tampa da arca, lá no Santo dos Santos, unicamente pelas mãos do sumo sacerdote. O ato de esparramar o sangue sobre a tampa da arca, a Bíblia chama de propiciação. E não era sem razão que a tampa da arca, aquela tampa que tinha 2 anjos com as suas asas voltadas para o seu interior, se chamava de propiciatório. Quando no Novo Testamento nós vemos um fariseu e um publicano subindo ao templo para orar, o Senhor Jesus conta a parábola. Diz que o fariseu orava de si para si mesmo e se auto-bajulava na presença de Deus pelas coisas que ele fazia, como que dizendo para Deus: parabéns, Deus, porque o Senhor tem na sua casa e no meio do seu povo um camarada tão dedicado como eu. Porque a sua palavra diz que nós devemos afligir a alma uma vez por ano, mas eu aflijo 2 vezes por semana. Olha como eu sou crente. A tua palavra diz que eu devo entregar o dízimo da minha renda, mas eu entrego até das folhas de alface que eu planto no meu jardim. Olha como eu sou crente. Parabéns, Deus, porque o Senhor tem um camarada desse jeito na sua igreja, que sou eu. Não sou nem que nem esse publicano aí, que é roubador, é enganador e ainda é adúltero. Ele nem sabia se o cara tinha adulterado. Mas por outro lado, a Bíblia diz que o publicano ficava lá atrás, lá no fundo, e ele batia constantemente a mão no seu peito, e ele só dizia uma frase, sem ter coragem de levantar o rosto em direção do altar: sê propício a mim, pecador. O que o publicano estava dizendo era o seguinte: Senhor, que o sangue que está sendo derramado aí no altar, seja por mim, seja para mim. Era isso que o sumo sacerdote fazia quando ele pegava o sangue daqueles bodes e daqueles novilhos e esparramava sobre a tampa da arca dentro do Santo dos Santos. Ele estava dizendo que estava propiciando, que ele estava tornando o coração de Deus propício, favorável a todo o povo pecador que estava lá fora, de uma só vez, no dia do Yom Kippur. O objetivo é que nós ficássemos limpos na presença de Deus, é que nós fôssemos santos na presença do nosso Deus. Então era para purificar o povo de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Que pecados? Quando nós estudamos a Confissão de Fé de Westminster, é dito que nós pecamos por palavras e por obras. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por comissão, por aquilo que nós fazemos, e nós pecamos por omissão, por aquilo que é certo, mas nós deixamos de fazer. Então, quais são os pecados que aquele sangue inocente derramado sobre o propiciatório estava tratando? Todos os pecados. Os pecados dos pensamentos, que nós não vemos, mas eles estão ali fervilhando na nossa cabeça. Os pecados dos desejos, das cobiças, da concupiscência dos olhos, do desejo do olho, que quer aquilo, ou aquela, ou aquele para si, embora pertença a outro. Os pecados das palavras, que são ditas publicamente e ofendem, mas as que são ditas também escritas no WhatsApp e que de repente, se a justiça pegar, nós estamos no sal.
As palavras que são ditas a boca pequena, só para os íntimos, mas que nem por isso deixam de ser ofensivas, maledicentes e blasfemas, se Deus colocasse no megafone para todo mundo ouvir. Os pecados que eram tratados eram os pecados das obras, aquilo que era feito, aquilo que era realizado com o tempo, com o dinheiro, com as coisas. Os pecados financeiros, das compras mal realizadas, dos pagamentos de propinas e de maus acordos, das enganações que eram feitas para esconder um determinado ajuste, como quando alguém quer vender um carro e vai lá no mecânico e dá um passo no motor, para que o comprador não perceba que ele está quase fundindo, e compra e ele funde uma semana depois. Essas coisas que eram tratadas ali naquele momento, as omissões, a verdade que eu não disse, a palavra de apoio que eu não falei, a visita que eu não fiz e que precisava, a ida para ver o meu pai idoso, carente e solitário, e eu podia ter ido. É desses pecados de omissão, de ter usado dos meus bens para socorrer alguém que ganhava menos do que eu, e precisava, e eu podia ter ajudado, mas eu preferi reter para mim. Os pecados ocultos, aqueles que são feitos longe dos olhos dos outros, nos quartos, nos banheiros, nos motéis, nos hotéis, nos cantos das quadras. Outro dia eu li uma reportagem sobre o Google, de imagens que o Google captou fazendo aquele mapa que a gente gosta de visitar na internet, tirando fotografias e filmando todas as ruas, todas as esquinas. O meu irmão outro dia me mostrou que na foto lá do bairro Alexandrina, em Anápolis, tem um cidadão com uma blusa azul de uma oficina, calçando umas sandálias, e perguntou: você reconhece esse cidadão? É meu irmão. O Google pegou ele chegando em casa e ele agora está lá, eternizado na internet. Mas também o Google pegou gangues com metralhadoras nas mãos, nas favelas do Rio de Janeiro, e a polícia é doida para ter essas imagens. Coisas que são vistas lá de cima, que a gente tem um pedacinho dela no nosso computador pessoal, mas que os governos têm com muito maior nitidez nos seus centros de comandos militares. Os irmãos se lembram, foi assim que eles pegaram o Saddam Hussein, porque um satélite viu ele entrando dentro de um buraco no fundo de uma casa. E eles foram lá buscá-lo. E nós achamos que Deus enxerga menos do que o exército norte-americano. Nós achamos que Deus sabe menos do que o Google. E nós achamos que Deus ouve menos do que todos os WhatsApp, Facebook, telefones, smartphones da vida. Não somente os pecados ocultos, aqueles que nós nem sequer sabemos que foram nossos pecados, mas também os pecados que nós deliberadamente escolhemos pecar em oculto para que ninguém ficasse sabendo. Esses pecados eram pagos naquele dia com o derramamento do sangue sobre o altar e depois sobre a tampa do propiciatório. O objetivo do dia da expiação era que o povo acertasse a sua vida com Deus. O objetivo do dia da expiação é que o povo entendesse que todo mundo é pecador e todo mundo, todos nós, sem exceção, desde o sacerdote que oficia até o rei que governa, desde a criança que ainda não sabe direito por que mentiu, mas mentiu, até o mais idoso que tem a maior experiência. Todos eram tratados ali na presença de Deus, porque Ele nos deu essa forma de resolvermos a nossa situação de pecado com Ele. Ele faz isso para não nos julgar e não nos condenar. Ele faz isso para perdoar
e continuar. Nós sabemos que tudo isso tem a ver com as coisas do Antigo Testamento, porque depois de Jesus Cristo, não há mais necessidade de oferecer sangue de bodes e de novilhos sobre o altar. Nós não temos mais altares. E todas as vezes que nós cantamos que vamos oferecer nossa vida no altar, sinceramente, nós cantamos equivocadamente. Porque no cristianismo, depois da cruz, não existe mais altar, existe um trono. É fácil observar, lendo o Novo Testamento, que depois de Atos 2, que é o momento em que Jesus é assunto ao céu e se assenta à direita de Deus na majestade, nenhuma vez mais o Novo Testamento fala de um altar onde se oferece um sacrifício por um cristão. Sempre fala que nós devemos nos achegar diante do trono da graça e de misericórdia para receber socorro, para receber graça, para receber perdão, porque é de lá que Deus dispensa o favor. Embora o rito seja outro, o princípio é o mesmo. Tudo que é aplicado e feito e realizado com o sangue de uma vítima inocente, imperfeita, diz o livro de Hebreus, é realizado por Jesus Cristo na cruz de forma perfeita, suficiente e única. Hebreus capítulo 7, versículo 25 em diante. De modo que Deus está preparando o povo para receber o Salvador. E nós cristãos, quando lemos esse texto, nós já lemos olhando através da cruz para Ele, sabendo que o Senhor Jesus já se ofereceu por nós. E que nós, então, podemos sim depositar nossos pecados em confissão sincera na presença dEle, porque nós já temos provisão para tratar com eles. E que nós devemos escolher o caminho do deixar os pecados diante do trono, e não de colecionar os pecados intocáveis do nosso coração e não permitir que Deus trate deles. Porque se confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A palavra é a mesma que Moisés usa aqui em Levítico. O sacrifício da vítima inocente é para purificar o pecado do pecador. E observe que essa purificação não é perante a sociedade, não é perante os homens, o verso 30, mas a purificação dos pecados é perante o Senhor. O veredito que importa não é da irmã que senta ao meu lado, nem do irmão que me vê todo dia saindo de casa para o trabalho. O veredito que importa é o de Deus. Porque quem pode perdoar os meus pecados, quem pode perdoar os seus pecados, é Deus por meio de Jesus. E não o pastor, e não a irmã, e não o irmão, e nem a igreja. O nosso padrão de comparação nunca são os outros. Não nos comparamos uns com os outros para ver quem é mais santo e quem é mais pecador. Toda a purificação é para que Deus aprove, porque Ele é santo. E Levítico vai dizer, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus coloca a si mesmo como o padrão pelo qual nós devemos nos medir. Não medir os outros, mas nos medir a nós mesmos. Jeremias diz em Lamentações 3 que se você quer se queixar de alguma coisa na presença de Deus, queixe-se dos seus próprios pecados, não do pecado dos outros. São os seus pecados que te separam de Deus. Não é o pecado da sua esposa, não é o pecado do seu filho, não é o pecado do Lula e nem da Dilma. O pecado que me separa de Deus são os pecados que eu cometo. Então a confissão que me traz de volta para Deus é a confissão que eu faço dos meus pecados. Naquele dia todo mundo era orientado a se humilhar na presença de Deus, para confiar que Deus providenciou o meio necessário para nos limpar, para nos santificar na sua presença, e para nos aceitar como seu povo, e continuar nos conduzindo pelo deserto, pela nossa vida. E a terceira e última orientação de Moisés
que ela é até lógica e também clara no texto: ninguém poderia fazer expiação por seus próprios pecados, porque todos temos a necessidade de um mediador, e os sacrifícios realizados no altar apontavam todos, sem exceção, para Jesus Cristo. O sacerdote que vai fazer a expiação, que é ungido e consagrado para isso, ele deve fazer por si mesmo, pelo santuário, pelo templo, pelo povo, pela nação. Observem aí no texto que a purificação que o sacerdote designado ia fazer era crescente. Nos versículos anteriores começa falando dele mesmo. Depois dos próprios sacerdotes. Então saía do tabernáculo e ia em direção ao povo. Os instrumentos do tabernáculo. E toda a nação, naquele único dia, era purificado pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, pelos demais sacerdotes e por todo o povo. E ele só podia fazer isso depois que ele mesmo estivesse purificado do seu pecado. Então eu quero concluir. Deus separou um dia para que naquele dia, de forma muito séria, solene, o povo tratasse do seu pecado na sua presença. Não ignorava todos os sacrifícios e todos os rituais que haviam sido cumpridos durante todo o ano. Mas era para que ficasse bem claro que nenhum pecado ficou escondido, que nenhum pecado ficou esquecido, que Deus não empurra sujeira pecaminosa para debaixo dos tapetes da igreja, mas que Ele trata de todos. E se houver qualquer dúvida, o dia da expiação é para tirar qualquer dúvida dos corações. Quando Deus trata conosco, Ele trata completamente. Então, eu faço 3 aplicações. A primeira delas, ler sobre o dia da expiação no Antigo Testamento e entender as implicações desse dia na obra que Jesus Cristo realizou na cruz, nos leva a meditar naquilo que o autor de Hebreus trata no capítulo 12, quando ele diz que nós, quando tratamos com os nossos pecados, não temos suportado até o sangue. O dia da expiação é para que ficasse bem claro para o povo que, para Deus, o nosso pecado é muito sério. Que Ele não deixa passar, que Ele trata de todos e de cada um deles, e que assim como Ele trata com seriedade dos nossos pecados, a ponto de enviar o seu próprio Filho, o unigênito Filho de Deus, à cruz, nós também devemos fazer o mesmo com os nossos próprios pecados. Devemos ser sérios com os nossos pecados. Devemos ser atentos com os nossos pecados, não numa paranoia de tentar ficar descobrindo o pecado em cada sopro do ventilador na samambaia que tem lá em casa. Um dia eu estava num culto e um pastor mandou desligar os ventiladores da igreja, porque disse que o diabo ia usar o vento do ventilador que batia na samambaia para poder atrapalhar os irmãos, prestar atenção no sermão e assim não entregar sua vida para Jesus. Como que o diabo é poderoso? Atrapalha Deus em tudo. Não é esse tipo de paranoia. Não é nós acharmos que o pecado está em tudo e em todos, menos em nós. É exatamente o contrário. É cada um tratar de si mesmo, seriamente, humildemente, dependentemente, na presença do Senhor, que é o único capaz de nos perdoar e mais, nos purificar dos nossos pecados. E Ele o faz por meio do sangue de Jesus. Então, o conselho que Deus nos dá nessa noite é que, ao voltarmos para casa, pensemos seriamente sobre os nossos pecados. Ajoelhemos em algum lugar, em casa, e oremos ao Senhor pedindo que Ele cuide de nós, ou como orava Davi num dos salmos: Senhor, derrama luz nas minhas trevas para que eu possa ver. E uma vez tendo visto os meus pecados claramente,
abandoná-los na tua presença pela renovação da minha mente, por uma vida de sacrifício vivo a ti. Como diz Pedro na sua primeira carta. Aliás, como diz Paulo em Romanos 12. E como diz Pedro na sua primeira carta, e o autor de Hebreus no seu livro, que Deus nos torne capazes de oferecer sacrifícios de justiça e de lábios que louvam o seu nome. Numa mudança de vida cotidiana, nos atos, nas palavras, nos pensamentos, nas ações, na presença de Deus. Segundo, nós precisamos estar conscientes, convencidos de que nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não há nome dado entre os homens, não há outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo homem. Ou como diz Atos capítulo 4, se eu não me engano, verso 12, por ali, quando ele diz, olha, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você pecar, embora a Bíblia diz, e foi escrita para que eu não pequemos, João nos ajuda, nos auxilia, dizendo, olha, essas coisas foram escritas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos advogado. Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Senhor Jesus intercede, aliás, capítulo 8, versículo 34, diz que o Senhor Jesus intercede por nós o tempo todo na presença de Deus. E agora sim, 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo também intercede por nós, e ele intercede a ponto de pronunciar gemidos inexprimíveis a nosso favor. Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos abandonou, Deus está conosco, e Ele está conosco por intermédio, através de Jesus Cristo, nosso mediador. De modo que, se o meu pecado me envergonha na presença de Deus, e o Espírito Santo me convenceu de que eu estou em falta, então eu posso sim ir a Deus por meio de Jesus, guiado por Jesus, conduzido por Jesus, protegido por Jesus, para que Ele me apresente ao Pai, e Deus me perdoe, e Deus te perdoe, e isso pode acontecer hoje mesmo, se você não continuar brigando com Deus em razão dos pecados que você mesmo cometeu e tem cometido na sua presença. O autor de Hebreus diz no capítulo 4, verso 14 a 16, aproximemo-nos com sincero coração, aproximemo-nos ousadamente, junto, perto, próximos ao trono da graça, a fim de recebermos graça, favor que nós não merecemos, a fim de recebermos misericórdia, Deus não nos condenar pelos pecados que nós merecidamente merecemos ser condenados, mas para Ele nos dispensar favor e graça para socorro em ocasião oportuna, de tentação, de cobiça, de sedução, daquilo que o pecado procura fazer para nos afastar do nosso Deus. Jesus, que suportou todo tipo de tentações, Ele, por causa disso mesmo, diz Hebreus 9, pode nos socorrer. E o autor de Hebreus diz que era necessário que Ele fosse homem, exatamente para que Ele pudesse nos socorrer nos pecados humanos que nós cometemos. As mentiras, as roubadas, os enganos, as ironias, os desprezos, os olhares maus, os desejos maus, as conversas fiadas. Todas essas coisas nós podemos depositar, pedir que Ele nos limpe delas e nos ajude e nos ensine a fazer diferente. E por último, mas não menos importante, o texto de Levítico 16, no que diz respeito ao dia da expiação, também deve nos incentivar e nos ensinar a pensar sobre os pecados da nação.
Deus não tratava simplesmente com indivíduos no dia do Yom Kippur. Ele tratava com a nação toda. E só por dizer isso, os irmãos já começam a imaginar onde eu quero aplicar isso que eu estou falando aqui. Nosso país precisa de Deus. Nosso país precisa de Deus não simplesmente por causa das notícias vergonhosas que nós temos visto na televisão todo santo dia. Porque aquilo lá é só uma pontinha de todos os pecados que estão escondidos e não escondidos na nossa nação. Pecados que são cometidos por políticos, mas que também são cometidos por donas de casa e por pais de família. Mentiras que são contadas à boca pequena entre homens importantes, famosos e de poder nas mãos, mas que também são contados por aquele que tem apenas um filho para conduzir. E o trai por meio da mentira e da falsa disciplina. Ou que tem simplesmente um pai para obedecer, mas prefere ignorá-lo porque acha que já tem maturidade suficiente para fazer tudo o que o seu nariz acha que pode fazer. Tanto um quanto o outro estão no mesmo saco daquela mesma gente. Nós. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua nação. Nós apontamos o dedo para o Congresso Nacional e dizemos: pecadores. Mas quem é o principal acusado lá? Um pastor. Um pastor de uma igreja. E não é porque ele é famoso, não. Porque talvez, se fosse outro pastor, talvez estaria no mesmo caminho, porque o osso é grande demais. A sedução é grande demais. E o Senhor Jesus advertiu que aquele que não consegue ser fiel no pouco, não conseguirá ser fiel diante de um orçamento de 111 trilhões de reais, que ele gostaria que fosse dele. Se eu não consigo ser fiel no meu dízimo, como que eu vou ser fiel no meu imposto? Se eu não consigo ser fiel na mensalidade escolar, como que eu vou ser fiel no salário? Então, o dia do Yom Kippur era para Deus tratar não simplesmente com pecados pessoais e individuais, mas os pecados que se tornam estruturais. Propinas, corrupções, sistemas de angariar dinheiro que jamais seriam aprovados por Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, João Calvino diz nas ordenanças eclesiásticas que ele escreveu para governar a igreja de Genebra em 1541, que se um banqueiro cobrasse mais que 5% de juros do dinheiro que ele emprestasse para alguém, deveria passar 20 dias na cadeia. Quanto é que a gente paga de juros por ano mesmo aos nossos bancos? Estava todo mundo na cadeia, segundo a concepção de João Calvino, que dizem que criou o capitalismo. Nós, muitas vezes, achamos que o que nós cobramos dos outros é justo. Mas, se formos olhar pela lógica, pelo bom senso e pela justiça, não é. Então, porque o outro cobra, eu também vou cobrar, porque senão ele vai me lesar. Para eu não ser lesado, eu leso o outro, eu leso alguém. E nós achamos estranho quando uma sorveteria chinesa cria uma propaganda para pedir perdão para os seus clientes porque aumentou 30 centavos no preço do seu sorvete depois de 30 anos.
Achamos um absurdo isso. E é notícia no Jornal Nacional do nosso país, mas nos jornais nacionais do mundo inteiro. Todos nós já assistimos o Titanic. E ficamos embasbacados com as atitudes daqueles homens, especialmente daquele homem que se veste de mulher e entra no barco carregando uma criança. Que, segundo o filme, é o dono do navio. Mas a história diz que nenhum homem sobreviveu naquele naufrágio. Nenhum homem do sexo masculino. Todos, cavalheiramente, como deveria ser, cederam seus lugares para as mulheres. As 800 pessoas que sobreviveram do naufrágio do Titanic eram todas mulheres. Naquele navio não tinha uma arma de fogo, embora no filme a gente vê um marinheiro dando tiro nas pessoas. E aí perguntaram para o diretor, por que você colocou um marinheiro que assassina e um homem que pega uma menina no colo e entra no barco e o marinheiro deixa, mediante pagamento de propina? Porque se eu dissesse como foi em 1912, ninguém ia acreditar. Dizer a verdade, ninguém acredita. Mas quem somos nós? Em que acreditamos nós? E pelo que estamos aqui hoje adorando o nosso Deus? Não é porque cremos que a sua revelação é a verdade? Não é porque aceitamos que o que Ele fez na cruz por nós e no altar do holocausto resolve nosso problema na sua presença? E porque Ele se comprometeu conosco de nos acompanhar todos os dias e nos ensinar a sermos pessoas melhores, por amor a Ele e para a glória dEle. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer para os irmãos é, vamos para casa. Vamos para casa pensar sobre esse capítulo 16 de Levítico. Vamos pensar no que isso aqui tem a ver conosco, como pessoas pecadoras e como nação pecadora. E se Deus quebrantar o seu coração, se ajoelhe em casa. Interceda primeiro por si mesmo, por si mesma. Busque o perdão de Deus, porque você já entregou sua vida para Jesus e Ele disse que daria se você confessasse os seus pecados. Mas também lembre-se, como Daniel fez, de orar pelos pecados da nação. E não olhar para os outros tentando se ver fora deles. Quando Daniel ora por Israel, ele diz, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. E nós precisamos que o Senhor nos purifique. Vamos orar? Deus, nós pecamos. Todos os dias, muitas vezes. E temos vergonha, sim, dos pecados que cometemos na Tua presença, porque o Teu Espírito habita em nós e Ele diz no nosso coração de que nós estamos fazendo coisas erradas. E Ele diz na Sua palavra, e nós entendemos que temos feito coisas erradas e temos errado o alvo e temos ofendido a santidade do Teu nome. Mas também somos gratos porque o Senhor providenciou Jesus. E trabalhando a nação de Israel, o Senhor chegou até nós. O Senhor chegou até a cruz, o Senhor passou a cruz. E agora o Senhor nos conduz para a eternidade, onde nos encontraremos. E se vamos ficar de pé na Tua presença, será somente porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, e a Tua fidelidade de geração a geração. Obrigado por Jesus Cristo que pagou as nossas dívidas de pecado na cruz. Nós o recebemos como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Ó Deus, se há alguém entre nós que não ainda se decidiu por Cristo, que a palavra dessa noite o convença
e que o teu Espírito Santo lhe mude as intenções e as atitudes da sua própria alma e do seu coração, para que ele volte para casa um novo homem, uma nova mulher. E estende as tuas mãos sobre nós, teu povo, para perdoar e purificar, para fortalecer e santificar, para fazer de nós um povo escolhido, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, que teme o teu nome e que procura andar em santidade. Sabemos que vamos falhar ainda muitas outras vezes e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que os nossos pecados diminuam cada vez mais e que a implicação e a amplitude deles se circunscreva cada vez num espaço menor, ó Deus, para que a nossa natureza humana e terrena morra de fome e o Senhor faça brilhar em nós a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Ao voltarmos para casa nessa noite, permita-nos, ó Pai, voltarmos seguros do teu perdão e da tua purificação, por causa de Jesus. Mas também, Senhor Deus, consciente de que somos um povo do Senhor, mas somos também brasileiros. E compartilhamos com os nossos patrícios tudo o que acontece no nosso país, o bom e o ruim. E nós queremos ser sal e ser luz para eles, Senhor Deus. Ajuda-nos nesse propósito. Mostra-nos o que fazer e como fazer melhor. E assim, estende as tuas mãos para nos abençoar. Irmãos, fiquem de pé para receber a bênção.